E aí pessoal, Bruno falando, eu tô aqui em mãos com o Zenfone 10, o último lançamento da ASUS e que tá saindo agora pro mundo inteiro. Ele ainda não tá disponível no Brasil, falta ele vir pra cá, mas esse daqui é o lançamento global e nós já estamos com o aparelho em mãos. O Zenfone 10 é um smartphone pequeno, bastante potente, que já fez bastante sucesso nas últimas gerações por fazer isso, entregar bastante desempenho e câmera numa caixa bem pequenininha. Eu vou abrir esse celular, comentar um pouco mais das minhas primeiras impressões e claro, se vocês gostarem, ainda não está disponível por aqui, então tem vídeo review do Zenfone 9 e link do Zenfone 9 também aqui na descrição, afinal eles estão bem parecidos. Com isso em mente, outra dica é usar o nosso grupo de ofertas no Telegram, que também está aqui embaixo, e o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar sempre alertas para pagar mais barato. Então tá tudo aqui embaixo e vamos desembalar esse carinha aqui. Como eu já falei lá no início, esse smartphone aqui é pequeno e segundo a empresa, small is the new big, ou seja, o pequeno é o novo grande. A intenção deles é pegar um mercado mais segmentado, então tem o ROG, que são para os jogadores, e o Zenfone fica para quem quer algo mais compacto e anda dando muito certo. E claro, é um smartphone que eu gosto, eu adoro celular pequeno. Aqui na caixa, ó, nós temos um modelo um pouco mais claro, vocês vão perceber que esse ano eles vão focar bastante em cores diferentes. A caixa tá até um pouco difícil de ver aqui nesse fundo branco. E na parte de baixo nós temos apenas alguns escritos, não tem nada afirmando qual que é, quanto de memória RAM que tem, quanto de armazenamento, uma caixa bem clean. Então eu vou partir logo para tirar, né? Vou colocar aqui tudo de lado para a gente começar a desvendar o que tem esse smartphone, mas acho que o mais importante é falar para vocês que ele é um Snapdragon 8 geração 2, então sempre tem o processador do ano. É realmente pequeno, ó, cabe tranquilamente na minha mão, e olha que a minha mão é pequena, e mesmo assim ele tem um processador de topo de linha. Na caixa, o que a gente encontra é um carregador, que eu já vou olhar quanto que é a potência, o cabo USB-C para USB-C, e aqui eu entendo que tem uma capinha. Então, olhamos tudo na caixa, vou tirar ela de lado para facilitar tudo mais. E eu quero só pegar a capinha antes da gente começar a falar dos outros componentes. Uma coisa bem legal da ASUS é que eles andam mandando essas capinhas um pouco melhores do que a média. Então você sempre pode ficar com a capinha por mais tempo, a que vem junto com ele, ó. É uma capinha durinha, um pouco de um plástico mais rígido e que vai seguir muito a linha do smartphone. Gostei dela, tá? Além disso, manuais, In Search of Incredible, ou A Procura do Incrível, mote da ASUS como um todo, tá? Isso daqui já pode ficar de lado. O carregador tem um máximo, ó, deixa eu tirar o papelzinho para ficar fácil de vocês verem. Ele tem 20 watts com 1.5 amperes, ou seja, ele tem 30 watts máximo. Então não é um carregador super rápido, mas já deve conseguir carregar bem, porque esse smartphone tem um pouco menos do que 5.000 mAh de bateria, mas eu já falo um pouco mais disso, tá? Eu só queria mostrar realmente o que tinha na caixa dele. Ele nos foi emprestado apenas para fazer essas primeiras impressões antes do lançamento e finalmente podemos chegar nele, o smartphone. Vou tirar aqui o plastiquinho para vocês, espera aí. Eu já tinha ligado ele, já tinha instalado algumas coisinhas. E o que fica claro aqui é que eles melhoram a fórmula a cada ano. Então, esse celular, a hora que você pega na mão, ele tem uma textura aqui atrás, ó. Eu vou fazer o barulhinho pra vocês, pera aí. Estão ouvindo essa textura? É meio isso, né? Você ouve a textura porque ela faz com a unha. Mas enfim, ele tem uma lateral reta, ele tem uma pegada bem quadrada, algo que eu gosto bastante. Daí ele tem um pequeno chanfro aqui na lateral que eu gostei muito e que é um diferencial muito claro dele. Essa parte traseira com duas câmeras quase ninguém tá fazendo nessa faixa aí de preço, porque todo mundo quer ter 3 câmeras, até mesmo nos modelos de entrada. Isso daqui, quando você sente na mão essa textura, ela também dá um diferencial para o aparelho. E olha só, apesar da lateral ser bem reta, ela não vem até o final como em outros aparelhos. Ele sai um pouquinho, tá? Ele não vai até o final. E isso é importante porque dá uma característica especial para o aparelho. Eu sinto que esse é um celular diferente de qualquer outro quando eu pego ele na mão. É essa sensação que eu acho que as marcas deveriam focar.
Xiaomi, por exemplo, você pega alguns, parece tudo o mesmo celular, você fala assim, nossa, mas não mudou nada, porque eles replicam e reutilizam alguns designs. Enquanto que por aqui, mesmo esse daqui sendo uma atualização e sendo muito parecido com o modelo do ano passado, ele tem sim algumas diferenças para as outras marcas. Então você sabe que você tá com o Asus na mão quando você pega esse cara. O que dá para falar de legal desse cara aqui? Ele tem pequenos detalhes que trazem um design mais... como que dá para eu falar? Não sei se dá pra falar que é esportivo, mas ele é diferente dos outros celulares que são bastante sérios, que tentam ser minimalista. Ele tem pequenos detalhes, como essas bolinhas vermelhas, que elas não... bolinhas não, né? Setinhas, Bruno. Essas setinhas vermelhas, elas não precisavam existir, mas elas dão um toque pro celular, ó. Elas estão presentes também aqui do lado, quase como indicando como que funciona esse celular, quase como se fosse um equipamento realmente para ser utilizado, uma máquina para produção ou algo do tipo, onde você tem que ter as informações do que ela faz e ela parece mais técnica. É engraçado, eu acho que é essa sensação que eles quiseram dar. Quando você pega equipamentos mais robustos, são esse tipo de coisa que você vai encontrando neles. Então aqui do lado tem o Zenfone, tem a setinha atrás. Quando eu tiro esse adesivo aqui, ele fica até mais clean, mas ao mesmo tempo ele tem um logo aqui na direita, na parte de baixo. Ele tem também essas partes aqui para antena que dão uma cara de robustez para ele e a parte da bandeja que fica também aqui embaixo, tudo super alinhado, com o botão também reto aqui na lateral. É um celular que realmente está muito acertado e esses pequenos detalhes mostram o cuidado que eles estão tendo com o design. Então, se não ganhou prêmio, deveria ganhar, e eu ia falar assim, dá prêmio para esse cara, porque ele tá diferente dos outros. Um ponto interessante é que uma das câmeras é mais saltada do que a outra. A sensação que eu tive é que isso deveria melhorar o quanto ele fica bambo na mesa. Mas mesmo assim, ó, ele acaba ficando um pouco mais. E de frente para trás, ele pode estar um pouquinho melhor, mas ainda assim, você não vai conseguir usar ele encostado assim. Se a gente coloca a capinha nele, isso melhora um pouquinho mais, mas não resolve ainda, tá? Ele continua bambo. A capinha fica com uma pegada bem legal e eu gostei porque ele é mais fino. E olha só, a capinha ela ainda replica exatamente o que tem no smartphone. Então o logo aqui na parte de baixo e o nome Asus Zenfone aqui com a setinha na parte de cima. Então você não vai perder meio que nada utilizando a capinha, vai ficar mais protegido. Ela é fina o suficiente para não estragar a ergonomia. E claro, a gente precisa começar a falar um pouco da parte da frente dele. A tela ela é um Full HD Plus com 144 Hz. Uma coisa que eu vi de interessante nas especificações é que quando você vem aqui nas configurações, talvez você não veja 144. Eles falam que essa velocidade é exclusivamente para os jogos. Só que eu quero saber como que aparece aqui quando eu vou nas configurações. Então, cliquei aqui, vim em tela, vocês devem estar percebendo que esse é um Android um pouco mais limpo, tá? A Asus sempre fez isso, é um sistema operacional deles, mas que é muito baseado no Android atualmente, e a gente gosta bastante disso, tá? E eu quero encontrar aqui como que eu olho a velocidade da taxa de atualização da tela. Deixa eu ver se eu não passei por ela sem querer. Atualizar taxa, ó. Automático, aqui você só encontra 120. A taxa de atualização, ó, vou até colocar perto, a taxa de atualização de 144 Hz só pode ser ativada no Game Genie para jogos no celular. Então você vai deixar em 120 por padrão, tá? Aqui na verdade você pode colocar um automático que faz o ajuste para você. E daí, quando você for jogar um jogo, vai aparecer as opções de game, que é outro diferencial da Asus, tá? Eles têm um sistema próprio que funciona também lá no Asus ROG, que eu vou mostrar para vocês, mas que por aqui vai poder ativar o 144. Então, é um celular que está entregando uma tela com uma característica um pouco acima dos concorrentes. Não tem nenhum smartphone pequeno com uma taxa de atualização dessa. Outro diferencial é a câmera frontal, que fica do lado esquerdo, ó. O notch é bem pequenininho, eu gostei bastante dele, e acho que também as bordas estão pequenas. A única que é um pouco maior é a de baixo, mas eu gostei bastante das curvas. Eu acho que é um celular que conseguiu acertar, mesmo tendo elas um pouco maiores, conseguiu acertar bastante aqui. A tela não tem vazamento nenhum, pelo que eu tava vendo aqui. O brilho dela também é bem alto, tô mostrando aqui pra vocês, ó. Ativei aqui pra câmera. O cinza fica até um cinza claro pra quem tá gravando aqui na câmera de cima. Mas acho que o grande diferencial mesmo é ela ser 144 Hz.
Eu acho que esse display é sim um dos grandes diferenciais desse smartphone, mas a Asus mandou um material pra gente para entender todos os detalhes do aparelho e basicamente o que eles querem frisar aqui é que esse é um smartphone pequeno, de menos de 7 centímetros de largura, então cabe em todas as mãos, é o que eu tô mostrando aqui, super ergonômico, mas que mesmo assim ele tem desempenho e câmera, então são esses pilares, tamanho, desempenho e câmera. Com relação ao desempenho, ele tem um Snapdragon 8 geração 2 por aqui, começa com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento e pode ir até 512 de armazenamento com uma memória UFS 4.0, o que dá uma velocidade maior para ele. Além disso, o modelo de 512 GB tem 16 GB de RAM, o que faz dele realmente um celular bem potente. Pelo que eu vi, eu sei que o Wild Rift não é um jogo pesado, mas uma coisa que eu sempre gosto de olhar e que eu tenho certeza quando eu vejo esse jogo é se ele já roda tudo em 120 Hz, porque existem alguns modelos, por exemplo, o próprio S23 Ultra ainda não está com o Wild Rift 120 Hz habilitado, porque precisa do novo processador funcionar, a empresa entrar em contato, enfim, alinhar tudo. Só que a Asus, por ter o ROG, geralmente eles já vêm com isso funcionando. E olha só, quando eu entro aqui nas configurações do Wild Rift e vou em gráficos, a gente já tem disponível o 120 em qualidade alta. E eu vou entrar aqui para jogar com vocês justamente para eu entender só um pouco o áudio dele, que é outra coisa que foi comentado. Então assim, ele tem uma tela legal multimídia, um som também que funciona bem, ele tem até um codec próprio para conseguir fazer uma saída de som melhor, conta com um aprimoramento dos graves. Então é isso que eu quero ver agora, tá? Vou entrar aqui no jogo, vou colocar para treino. Eu tô clicando em qualquer coisa porque eu tô falando com vocês e eu não tô entrando certo. Vamos colocar um de longe que eu gosto. Pronto, uma cena. Deixa rodar. E é isso que eu quero ver. Será que ele vai rodar liso? Manter o 120? O som será que é legal? E claro, será que essa bolinha aqui na parte de cima, bolinha não, o notch, vai atrapalhar dessa forma? Ou será que ele tá até melhor aqui no canto do que na parte de cima? Vamos lá. Beleza, som no máximo e eu realmente gostei do que eu tô ouvindo. O volume é alto e eu ainda senti que realmente tem um pouco mais de grave. Outro ponto que eu acabei de descobrir... Deixa eu tirar um pouco do volume. Outro ponto que eu acabei de descobrir e perceber é que aqui na parte de cima, ó, a gente tem uma entrada P2. Isso daí é bem legal para quem quer jogar e quer ter ali na hora a certeza de que você não tá com nenhum delay nos jogos. Então é algo legal, é algo que a gente sempre falava que deveria ser mantido nos celulares e a gente continua tendo por aqui, algo que nenhum outro topo de linha tá fazendo, tá? Então é um grande diferencial desse celular. Eu vou só mostrar agora para vocês outra coisa boa, que é o Game Genie. Então quando você puxa daqui de cima para baixo, você ativa esse modo aqui, ó, o Game Genie. Vou até aumentar um pouco o brilho da tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Mas é nele que você faz alguma das principais configurações dos jogos, tá? Então, o primeiro item aqui é atualizar taxa. Ele está em 60, eu cliquei, ele foi para 90, cliquei de novo 120 e agora 144. O jogo ainda tá aqui em cima em 120, tá? Esse jogo tá com a limitação do 120 nesse celular, o que não é um problema, porque, aliás, eu nem sei se existe a opção de 144 em qualquer outro modelo. E outras configurações que nós podemos ter por aqui... Peraí, eu não quero morrer, né? Fico com vergonha de morrer enquanto vocês estão me vendo jogar. Deixa eu voltar aqui para trás. Outras configurações disponíveis aqui, ó. Informação de tempo restante. Ah, olha só que legal. Ele mostra quantos quadros está o jogo. Então, 121, 119. Temperatura, quanto de GPU e CPU está sendo utilizada. E olha só que legal. Eu tô jogando um jogo a 120 na configuração alta e ele tá usando, ó, 40% de CPU, 20% de GPU. Então tá sobrando esse cara aqui, hein? Esse Snapdragon realmente tá bem melhor do que no ano passado. Outras coisas que podemos encontrar nessa parte aqui é configuração de macro. Aqui em macro você pode criar uma soma de controles que com um botão só apertado na tela já vai fazer tudo isso junto. Então assim, pular e atirar. Eu tenho dificuldade em pular e atirar junto, então eu posso botar um botão onde eu já pulo e atiro. Tô dando um exemplo bem básico aí para vocês. Quem tem, às vezes, necessidade especial pode usar isso, quem quer aprimorar o estilo de jogo também pode usar. Tem acelerar, ó, você tem um botão para
otimizar o sistema para jogos, tem também bloqueio de navegação, nenhum alerta está sendo enviado, nenhuma ligação, você pode desativar todas as ligações, você pode gravar essa tela ou até mesmo botar ela em modo Picture in Picture. Então eu vou clicar aqui para vocês verem e o jogo, olha só, o jogo tá ali em cima. Mas Bruno, para que eu vou usar isso? Sabe jogo que tem sala de espera? Então, quando você quer ficar lá esperando, mas quer ver uma outra coisa na internet e fica com medo de dar meio que o Alt Tab, mudar de tarefa e quando você voltar o jogo ter que reiniciar, pronto, o Game Genie resolve esse problema. Então você pega, tá aqui, vou puxar aqui o Game Genie, vou botar em Picture in Picture e vou olhar alguma outra coisa no Google. Então vou passar aqui o Google, tal, tá rolando o jogo, meu personagem tá matando ali os Minions, pronto, posso voltar para ele. O jogo tá aqui, ele continua aqui, é certeza de que ele não vai abrir de novo. Então tem algumas coisas bem legais, eles aproveitam o que tem disponível lá no ROG e trazem para cá, para o software que é basicamente o mesmo. E esse celularzinho aqui tem funções bem legais. Então, o desempenho dele tá bom, o Snapdragon 8 geração 2 pode acabar esquentando um pouco mais nesse corpo um pouco menor, pode acabar tendo um desempenho um pouco menor do que de outros celulares maiores, mas mesmo assim é um baita de um processador, então você não tem com o que se preocupar. O outro pilar fica para as câmeras, então ele tem esses dois sensores aqui enormes, e daí você vai falar, mas Bruno, o sensor é enorme desse jeito mesmo? Não, gente, ó. O sensor ele vai até aqui, eles só fizeram ele maior para ter uma parte de design, mas elas são grandes sim, tá? Não desse tamanho todo, mas são grandes. O sensor principal ele tem 50 megapixels e ele tem abertura de f1.9. O que eles estão trazendo de diferencial é que esse sensor ele faz gravação e fotos usando um modo de estabilização mais completo. Não é algo que a gente ainda não tenha visto em outros modelos, mas é uma novidade para a ASUS. O segundo sensor é um ultra-wide de 13 megapixels com 120 graus e eu até tirei algumas fotos e a qualidade dele é bem interessante. Para mostrar um pouco da diferença para vocês, eu vou tirar uma foto dessa planta aqui, ó, para vocês. E agora eu vou tirar uma ultra-wide dela, ó. Meu dedo até ficou na frente. A gente está em uma situação de média luz e mesmo assim eu gostei desse resultado aqui e do outro, ficou até que parecido, tá? A porta lá atrás, você vê que não mudou tanto a cor dessa parede aqui, o que é algo bem importante. Então são câmeras equilibradas, eu tirei algumas outras fotos que eu já quero mostrar também para vocês, mas o que importa aqui é, o foco deles é em trazer algumas funcionalidades diferentes. Então você tem a filmagem com esse modo Super Steady, que você vem aqui em vídeo, clica em Full HD, ele tem que ser em Full HD, tá? Não pode ser o 4K. Ativa essas opções aqui e daí você tem finalmente, ó, o modo desativado de estabilização, o adaptativo, que conforme você chacoalhar mais, ele vai ajustando, e o Hyper Steady, que vai fazer realmente algo bem estabilizado. Para gravar em 4K ou 8K, daí você tem que usar a câmera principal, deixa eu até desativar aqui, ó, o modo Hyper Steady, e tem que tirar o HDR para gravar em 8K. Então ele grava até em 8K com a câmera principal, faz o adaptativo, mas é em 24 quadros. O 4K já permite 60, ou se você for fazer o HDR, ele cai para 30. Então são várias especificações de câmera. Outra coisa legal que eles colocaram aqui de tecnologia é que o microfone foi aprimorado e parece que tem uma redução de ruídos. Então eu aproveitei para mostrar um pouco da câmera frontal e um pouco do microfone dele, fora aqui um pouco do estúdio, para vocês verem como que tá. Esse daqui é um exemplo de câmera frontal do Zenfone 10, eu tô gravando, ele é bem cropadinho, tá? Então eu tô com o braço aqui estendido agora e mesmo assim não dá pra ver muito em volta. E o grande ponto aqui é que eu estou gravando em Full HD, então ele não tem 4K, mesmo tendo essa câmera de 32 megapixels. Aproveitando que eu mostrei o vídeo pra vocês, a câmera frontal ela tem 32 megapixels e ela tira fotos geralmente de 8 megapixels. Eu vou começar a me gravar aqui com vídeo, só para explicar uma coisa interessante para vocês, que é a seguinte. Eu tô aqui num ambiente que não tá tão iluminado e o que ela faz é que ela adiciona pixels brancos no meio desses pixels coloridos para dar um pouco mais de informação em situações como essa. Com isso, dá para perceber que tem um pouco mais de definição do que no ano passado. E uma coisa que me agrada é que quando você vem aqui para foto, você tem um modo de embelezamento muito fácil de ser tirado, tá? Ele tem algumas outras opções bem interessantes, mas eu geralmente deixo ele desligado, que é onde eu obtenho os melhores resultados. Vou tirar aqui uma foto para vocês. Olha só, tô mostrando aí na tela para vocês, mas aqui no celular as cores estão bem boas, o HDR da face
tá legal e ele tá mostrando bem minha cor, tá representando bem. Geralmente quando a gente olhava celulares da ASUS ou até mesmo de outros asiáticos, ficava bem branco com ela. Apesar das configurações de câmera não serem de outro mundo, vamos ser bem sinceros, tem celular com 108 megapixels, 200 megapixels, tem celular com câmera de zoom, com ultra-wides que vão até um pouco melhor. A verdade é que o Snapdragon 8 de geração 2, mais esses sensores que são até que ok, estão funcionando super bem nesse celular. Eu acho que poderia sim ter uma opção de zoom um pouco melhor, ou até mesmo a câmera frontal gravar em 4K. Só que tem uma função bem interessante que é o Quick Shot, ou seja, eles deram a opção de você clicar 2 vezes rápido e já tirar 3 fotos em 1.7 segundos. Para ativar essa opção, você vem aqui na câmera, clica nessa setinha aqui que abre algumas das opções, clica de novo aqui em Settings, vai até lá embaixo e atalho de tela desligada, que é o Quick Shot. Nesse atalho de tela desligada, você ainda pode selecionar se você quer tirar essas 3 fotos rápidas, gravar vídeo, abrir câmera ou abrir câmera frontal. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, funciona da seguinte forma, celular desligado, saquei ele, apertei o botão aqui no meio 2 vezes, o timing é esse, tá. Ele liga, tirou a foto, tá joia. A marca ainda comentou que eles melhoraram alguns processos de inteligência artificial. Então, nessa câmera, se você der zoom com a lente de 50 megapixels, eles têm uma função de Hyper Clarity, ou seja, hiperclaridade. Eles querem mostrar os detalhes da foto. É um jeito que você escolhe lá como que os pixels vão funcionar, como que eles vão escolher o que tem ali. Mas, basicamente, eles devem melhorar o zoom. Outra parte importante é que as fotos que ficam na galeria, agora elas têm uma classificação semântica. Ou seja, se você perguntar por cachorro na galeria, ele vai entender que é um cachorro. A inteligência artificial vai fazer uma análise de todas as fotos que você tem e entender que alguns deles são tipos de bicho ou qualquer outra coisa, tá? O ponto é que agora tem esse tipo de análise que depois também é implementada na hora do processamento. Então, se ele vê que é uma montanha, por exemplo, ele consegue separar as cores, trabalhar o HDR, é algo que eles já fazem há bastante tempo, mas que não era aplicado na hora de você fazer a pesquisa na galeria. Então é outro avanço interessante da marca de um ano para outro, mas que não é novidade no segmento de smartphones. Para finalizar, eu preciso falar rapidinho sobre bateria. Esse smartphone, ele tem 4.300 mAh de bateria e, segundo a empresa, eles melhoraram o desempenho dela em 13% perante o último ano. Então, é uma mudança boa. Afinal, você pensa que você pode chegar no final do dia com um pouquinho a mais de carga, né? Além disso, ele tem um carregamento sem fio de 15 watts, que é possível, e isso é importante, porque na minha mesa, por exemplo, todos os celulares eu chego, só boto ele lá e pronto, já funciona. E o carregador que vem na caixa é um de 30 watts, mas a gente sabe que ele consegue fazer 1 hora e pouco aí de carregamento. Então, até por ter um pouco menos de capacidade, o carregamento também é um pouco mais rápido. A marca comenta bastante das funções para manter a bateria desse cara. Então, tem nas opções formas de você reduzir a velocidade do carregamento e também reduzir o total do carregamento que você vai fazer com ele para preservar a capacidade, os ciclos dessa bateria, para conseguir fazer ele durar por mais tempo. Isso é super importante. A ASUS, eles sempre priorizaram esse tipo de coisa e olha só, eu devo conseguir chegar aqui em bateria, nessa opção aqui. Você tem a bateria adaptável, que limita o uso da bateria para os apps, então isso ele já tem faz bastante tempo. Só que nós temos aqui, super economia agendado para funcionar durante a noite e saúde da bateria, você consegue fazer os ajustes que eu comentei, Então tem tanto carregamento constante que vai manter ele ali na mesma velocidade durante todo o processo, quanto o carregamento programado, que faz com que ele não deixe chegar em 100% até dar perto ali da hora que você vai acordar. Outra opção é baixar aqui o limite da recarga para 80%, que daí você consegue manter os ciclos dessa bateria aqui um pouco maiores. Então, são soluções bem legais que a ASUS geralmente traz. Então esse é um smartphone que não dá para falar assim, esse é o custo-benefício, é o destruidor, mas ele é um smartphone super interessante para quem é entusiasta, para quem gosta de smartphone pequeno, para quem gosta de ter desempenho, de usar Game Genie, de ter um smartphone realmente diferente de algumas outras pessoas. Acho que esse é o principal ponto. Então,
A caixa é legal, o smartphone é legal, já vem com uma capinha, já vem com um carregador de 30 watts, que não é dos mais rápidos, mas que vem na caixa, que funciona, tá carregando sem fio. Olha, é realmente um smartphone para quem gosta de smartphone, para quem gosta de ter algo diferente. Então, nesse ponto eu acho que o Zenfone 10 tá legal, mudou pouco perante o último ano. Acho que essa linha tá muito madura, então é uma linha que tem o seu público, que quem quiser esse tipo de smartphone pequeno, potente e com algumas funções diferentes, é ele que vai pegar. Então, se você gostou, é o que eu falei, não está disponível ainda no Brasil. Logo mais chega, logo mais tem review quando ele chegar aqui no Brasil. E claro, se vocês gostaram, dá uma olhada no Zenfone 9, que daqui a pouco ele deve começar a ficar um pouco mais barato, tá? Tem review completo aqui no canal. Dá uma olhada aqui embaixo, não esquece de se inscrever, eu espero vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau!